Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por meio do nosso comportamento e sentimentos, podemos revelar a sabedoria de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando o Espírito Santo ele entra dentro do nosso coração e nós começamos a nos convencer que somos pecadores, que alguma coisa de errado existia na nossa vida e que nós precisamos nos arrepender e que precisamos também de um Salvador. A nossa vida ela começa a ser cheia do Espírito Santo. E aquilo que a gente pensava antes, hoje a gente não pensa mais. Então, como nós começamos a obedecer e a viver a vontade de Deus, nós nos tornamos mais aptos a viver essa vida e nos comportamos de forma melhor. E através das virtudes de Deus, que são os nossos sentimentos, nós começamos a poder viver em paz, sentindo alegria, amor, humildade, paciência, autocontrole. Então, como isso se manifesta na nossa vida, o nosso comportamento ele se torna diferente do comportamento das outras pessoas e principalmente do nosso próprio comportamento. Porque eu creio que a base da comparação sempre precisa ser a nossa própria vida. As pessoas elas nos conhecem desde criança, pessoas da nossa família, os nossos amigos. E ela sabe o jeito que a gente reage, sabe o que deixa a gente bravo, o que não deixa, o que a gente gosta, o que não gosta. Mas quando o Senhor, Ele toma conta do nosso coração, quando a misericórdia de Deus alcança a nossa vida, essas pessoas elas conseguem reconhecer, através do nosso comportamento e das nossas falas, que alguma coisa mudou dentro de nós. E essa é a oportunidade perfeita para pregar o Evangelho. Porque se algo mudou num mundo onde ninguém muda, é sinal que algo maior que nós existe. É sinal que alguma coisa está acontecendo naquele lugar. E essa é a revelação perfeita de Jesus Cristo e da sabedoria de Deus. Se a gente vai lá em Tiago 3, versículo 13 a 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Ontem nós falamos de Tiago, que é o irmão do Senhor, e essa carta ele continuou, explicando mais um pouco sobre a vida longe de Deus e a vida perto de Deus. O que acontece quando nós temos sabedoria e o que acontece quando nós não temos. Então ele está fazendo um primeiro questionamento. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Uma pergunta: você é uma pessoa sábia? Você é uma pessoa inteligente? Dá a impressão que inteligência tem a ver com estudo. Então a pessoa ela foi lá e estudou, ela foi lá e conseguiu tirar uma nota boa. Mas será que isso é inteligência? Será que a capacidade de decorar um texto ou de replicar aquilo que alguém disse é inteligência? Eu não consigo entender se isso é ou não. Porque às vezes eu vejo pessoas que são tidas como inteligentes, mas elas têm problema com droga, problema com bebida, problema com prostituição, problema de tudo quanto é tipo possível. Então a sabedoria e a inteligência, elas andam de mão dada.
Eu, graças a Deus, eu não tenho faculdade, eu não tenho nada, eu faço programas de computadores, escrevo as músicas que vocês escutam e façam as coisas, então assim, eu poderia ser considerado uma pessoa inteligente? Ou será que eu sou uma pessoa que a graça de Deus alcançou e eu escuto aquilo que Deus fala e replico? Será que está em mim essa inteligência ou essa inteligência vem de Deus? Será que a sabedoria está em mim ou a sabedoria está em Deus? E a gente precisa entender como é um coração que está cheio de sabedoria, como é um coração que está cheio da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, e como é um que não está. Porque às vezes fica difícil. É difícil a gente tentar colocar por palavras certos sentimentos e certas coisas, porque é no imaginário. Não tem como a gente saber exatamente se o que eu sei, o que eu penso é realmente o que é ou não, ou se eu estou sentindo uma coisa e eu nem sabia que aquilo era exatamente isso. Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações. Então a sabedoria, ela toma conta da minha vida. A sabedoria é como se eu pudesse obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, acreditar na palavra a tal ponto que eu não preciso questionar. Quando eu vou tomar uma decisão, eu faço de acordo com o que o Senhor ensina. Então eu não tenho dúvida, eu confio na palavra de Deus, eu confio na presença do Espírito Santo. Eu tenho plena certeza que Jesus ele veio ao mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele foi crucificado e que ele ressuscitou dos mortos, que existe um céu, que existe uma eternidade, que eu tenho fé e acredito em todas essas coisas. Então isso tranquiliza o meu coração, porque já não tem mais espaço para medo, para insegurança, para solidão, para dependência de outras pessoas, pela opinião das outras pessoas. Eu vivo por algo que é maior do que eu. Então a minha vida ela começa quando eu reconheço que sem Jesus, que sem a palavra eu não sou nada e que eu vivia na escuridão e fazia coisas da escuridão. Então é o meu comportamento que muda, como eu citei no começo. O meu comportamento mudou por quê? Porque eu me tornei uma pessoa sábia. E ele está falando que a sabedoria ela precisa ser praticada com humildade. Humildade é eu saber reconhecer que eu sou dependente de Deus, que as coisas que eu faço não sou eu quem fiz, mas Deus que me deu a graça de poder realizar pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua presença, pela capacitação que Ele dá. Então a humildade é justamente isso. Humildade não é pobreza, mas é o saber reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Agora vem a parte que é a mais interessante no meu ponto de vista, que é a oportunidade que nós temos de olhar dentro do nosso coração e ver se algum desses sentimentos ou pensamentos estão dentro de nós. E o Senhor ele vai fazer um alerta sobre isso. Mas se no coração de vocês existe inveja, existe uma outra tradução que ele usa uma palavra que chama inveja amarga. E se eu te perguntasse o que é inveja? O que será que é essa inveja amarga que ele fala? Será que você saberia colocar por palavras? A inveja é você querer ter o que os outros têm. Será que é só isso que é inveja? Ou será que a palavra tem mais comportamentos dentro que a gente imagina? A primeira coisa que a inveja ela coloca dentro do nosso coração é um sentimento de injustiça. Parece que o mal ele nunca é punido, mas eu sou punido por tudo aquilo que eu faço. Pensa numa coisa, você está vendo às vezes as pessoas fazendo as mesmas coisas que você faz e de repente você é punido e outra pessoa não. E aquilo começa a amargurar o seu coração. Aquilo parece que está sendo injusto. Porque todo mundo faz a mesma coisa que eu faço e é só eu que sou condenado, só eu que sou culpado, só eu que sou julgado. A pessoa sente que algo bom que aconteceu para outra pessoa, que de alguma forma ela acha que merecia. Então pensa que está acontecendo alguma coisa na vida da outra pessoa. Eu acho que eu merecia aquilo e não a outra pessoa. Só que o problema não é o querer o que o outro tem, mas eu sofrer por causa disso. E eu sofrer a tal ponto de eu querer prejudicar a outra pessoa. Como se Deus estivesse sendo bom para aquela pessoa e mal para mim, como se eu merecesse e aquela pessoa ela não merecesse. E quando eu começo a alimentar esse tipo de sentimento, outro sentimento começa a nascer dentro de mim, que é o do quê? Que é de raiva e de ressentimento.
Então eu começo a sentir raiva daquela pessoa, eu começo a sentir ressentimento da outra pessoa, eu quero atacar aquela pessoa, eu quero confrontar aquela pessoa, eu quero destruir aquela pessoa, eu quero ter o que ela tem e eu quero que ela ainda perca as coisas que ela tem, sabe? Então a gente começa uma batalha que é pessoal. E dentro disso, sabe o que o tempo inteiro a gente começa a fazer? Começa a comparar a nossa vida com a vida daquela outra pessoa. O tempo todo ela se compara com as outras pessoas e quer o que os outros têm e acha que ela merece mais do que os outros merecem. Então ela não leva em conta nada, se a outra pessoa conquistou, se a outra pessoa trabalhou, se a outra pessoa lutou, não. Ela só olha para outra pessoa e fala, bom, ela não merece nada daquilo, porque ela faz mal para todo mundo, ela fala da vida de todo mundo, e isso não é justo, que essa pessoa tem que ir lá, eu vou ter que confrontar ela, e ela tem um desejo de começar fazendo o quê? De prejudicar a outra pessoa. Então às vezes ela leva até a sério isso, de querer atacar a outra pessoa, de querer brigar, de querer confrontar, de querer fazer tudo isso. Então esse tipo de comportamento não pode estar dentro do nosso coração. Eu não posso sentir algo ao ponto que isso domine os meus pensamentos e a minha vida passe a ser perseguir pessoas. Ficar cuidando da vida das outras pessoas, descobrindo coisas das outras pessoas, conversando sobre as pessoas, tentando falar, manipulando a opinião das outras pessoas. Isso mostra uma coisa, a ausência de Deus. Então, se você conhece pessoas que fazem isso, se você faz isso, se você fez isso, você precisa se arrepender, porque isso não vem de Deus. Outra coisa que nós temos, o egoísmo, que é querer se colocar acima de todas as pessoas. O meu ego, o meu eu é o mais importante que tudo. Então eu estou disposto a qualquer coisa para atingir os meus objetivos. Em algumas traduções da Bíblia, ao invés de egoísmo, está escrito espírito de contenda. E o que seria esse espírito de contenda? É aquele desejo de confrontar as pessoas. Então eu tento a buscar discussões, eu tento a colocar na mesa coisas e argumentações que eu sei que aquilo vai causar problema. É aquele alfinetar. Sabe quando você fica cutucando a pessoa, alfinetando a pessoa para ver se ela sai do centro? Eu fico provocando a pessoa, eu fico fazendo aquelas brincadeirinhas, fico fazendo disputas de ideias, mas elas não são construtivas. É sempre destrutiva. É sempre coisas para prejudicar outra pessoa, para diminuir a outra pessoa. Então, começa dentro de mim também, quando eu estou com o espírito da contenda, eu não quero que fique em paz as coisas. O tempo todo eu estou criando situações para que as pessoas elas entrem em conflito. Sabe quando você vê ali a pessoa em paz sentado, você vai lá e começa a cutucar a pessoa até que a pessoa sai do sério? Isso é o espírito de contenda, isso não vem de Deus. Você começa a disputar e a brigar por coisas desnecessárias, de repente só para ver quem tem o poder, quem tem a última palavra, sabe? Começa a ficar nesse tipo de coisa, a tua vida se torna isso. Sempre quer argumentar, sempre quer ter a razão, sempre tem que provar alguma coisa para alguém, sempre não pode ver ninguém em paz. O ego sempre está no centro das coisas, sempre tem a necessidade de se passar, eu venci, eu tô com a razão, eu isso, eu aquilo, eu coloquei a pessoa no lugar, eu fui lá e falei. E no final, o que você acha que isso vai acabar causando? Brigas e divisões. Porque essa pessoa ela só busca conflito, ela não busca solução. Por que você acha? Como? Vamos trazer para a prática agora. Como que um relacionamento pode dar certo se você coloca duas pessoas dentro de uma casa, uma com inveja amarga, que ela tá olhando tudo que todo mundo tem e querendo ter e sofrendo por aquilo, e culpando a pessoa que está dentro da casa por ela não ter o que os outros têm, e o outro cara tá com o espírito da contenda. Aí vem, um fala uma coisa, o outro vem, já se sente injustiçado, já não se sente valorizado, e só começa a briga. Briga, discussão, divisão, desentendimento, e aí a casa se torna o quê? Um inferno. E aí parece que a culpa é das pessoas e não nossa. Só que se nós estamos aceitando esse tipo de sentimento dentro de nós, e a pergunta que ele faz é, se você está sentindo alguma dessas coisas dentro do teu coração, não minta contra a verdade se gabando de ser sábio. Se você fala que você é cristão, se você é evangélico, católico, adventista, sei lá, qualquer denominação, se você tem Jesus ou a Bíblia como base da sua moralidade e sente esse tipo de coisa, você está mentindo.
você não é sábio coisa nenhuma. Você não sabe do que você está falando, você não sabe do que você está fazendo. Então, a necessidade de ler a palavra de Deus é justamente para isso, para que eu possa entender os meus sentimentos e o que está certo e o que está errado. E olha o que ele fala, essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. Se algo é diabólico, é sinal que ele vem de Deus ou vem do diabo? Você acha que a nossa natureza humana ela vem de fábrica com esse comportamento ou não? Você acha que se a sabedoria de Deus estivesse em nós, eu teria que buscar a Deus para adquirir a sabedoria? Você acha que eu teria que ler a palavra de Deus, confessar os meus pecados para os meus sentimentos mudarem e para o meu comportamento mudar? Então, olha que isso não é uma questão de pessoas escolherem ser assim. Isso nós não escolhemos, vem de fábrica. Ele fala, tá na nossa natureza. Tá na nossa natureza. E é simples assim, você olha e não tem o que fazer. A única oportunidade que nós temos de mudar isso é como? Através de Jesus. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Como que você acha que vai ser o teu relacionamento com outras pessoas, sendo que você é assim? O evangelho ele começa em nós. A boa nova é para nós. Então, você tem inveja? Você sente vontade de ter o que os outros têm? Você sofre pelos outros? Se o outro fala mal de você, você sofre por isso? Quando alguém vai lá e te prejudica, você quer que essa pessoa ela seja punida? Você acha que Deus está demorando e que não está acontecendo nada? Então esse desejo de que o mal seja praticado na vida da outra pessoa, Deus está falando, é o diabo que está tomando conta da vida de vocês. E ele vai usar isso para destruir a tua vida. Ele vai usar isso para você praticar maldade. Quando você vê do jeito que a pessoa está falando, ela está falando de você, do mesmo jeito que ela não suporta, você não suporta. Ao invés de perdoar, você está querendo atacar e vira aquela confusão. E aí ninguém presta. É claro que ninguém presta. Se nós não temos o Espírito Santo para colocar um freio em nós, um freio na minha língua, um freio nos meus pensamentos, santificar os meus pensamentos, santificar o meu coração, tirar essa perturbação de dentro de mim, colocar as virtudes de Deus dentro do meu coração, graças à misericórdia de Deus. Da onde vem misericórdia? É difícil às vezes a gente explicar. Miséria, vem da miséria, vem da nossa miséria. Então Deus ele olha e sabe que nós somos miseráveis. Deus sabe que nós somos imperfeitos, incapazes e que o diabo está dominando a nossa vida. E quando nós reconhecemos, olha Senhor, eu não fiz nada de bom, eu não sinto nada de bom, eu não penso nada de bom, eu não faço nada de bom, eu sou uma pessoa ingrata, eu sou uma pessoa mentirosa, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que destruiu as outras pessoas, que não soube amar, que não soube reconhecer o valor das outras pessoas. Eu acabei com tudo. Tudo que o Senhor me deu, eu sempre acabei. Eu sempre destruí tudo aquilo. E eu não aguento mais isso. Isso é humildade, é eu me colocar sobre Deus dizendo, Senhor, sem você eu não sou nada. Eu estou perecendo nesse mundo. Eu sou um desgraçado. Beleza. Aqui é a oportunidade que eu estou falando, Jesus, cuida de mim. Jesus, envia o seu Espírito Santo, me protege, me consola. Coloca dentro dos meus pensamentos as coisas certas, a maneira certa de agir. Se a gente continua lá em Tiago 3, versículo 10, 17 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim, da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então Tiago ele continua explicando para a gente. Se os meus pensamentos eles estão tomados pelo Senhor, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu vivo cheio do Espírito Santo, eu tenho que olhar uma única coisa na minha vida, o meu comportamento, o meu sentimento e as minhas palavras. Então eu tenho que olhar para onde? Para mim mesmo.
E esse é o start. Eu tô me sentindo bem? Não, eu tô me sentindo mal. O que aconteceu para mim começar a se sentir mal? Você vê que como as coisas, quando elas são físicas, é fácil da gente perceber? Um exemplo, se você comer mais do que você deveria, instantaneamente o que acontece? Você começa a passar mal. Então você fica passando mal até que aquilo seja digerido dentro de você e aí você volta a sentir bem. Então você vai lá, compra um remédio, toma uma coisa para tentar aliviar a azia, a queimação e beleza. Mas você sabe que porque você comeu mais do que você deveria, você se sentiu mal. Por que espiritualmente a gente não entende que quando eu vou lá eu minto, quando eu vou lá eu engano, quando eu vou lá eu faço as coisas contrárias ao que Deus ensina, quando eu ignoro a presença de Deus eu já começo a sentir mal depois. Se eu falo algo que eu não devia, eu já sinto mal depois. Só que por que a gente não toma o remédio, que é orar e pedir perdão e desfazer o mal? Não, a gente vai através do orgulho achando que não, eu tenho direito, porque a pessoa falou de mim, eu posso falar dela. Então olha o cuidado que Tiago está tendo. Ele falou, da mesma boca saem tanto palavras de agradecimento como de maldição. Poxa, pera lá, se você foi purificado, se você se arrependeu, se já não é mais você quem vive, se você é uma nova criatura, como que está saindo essas palavras de maldição da tua boca? Tem que sair só a palavra de agradecimento. Então eu tenho que começar a vigiar se eu estou xingando, se eu estou julgando, se eu estou acusando, se eu estou cuidando da vida que não é a minha, porque o tempo que eu gasto falando dos outros é sinal que eu sou perfeito. Será que eu sou perfeito? E a questão toda é, cada dia que passa é um dia a menos que a gente tem para viver na presença de Deus. E depois, a hora que chegar no inferno, não adianta vir querer reclamar, já lá não tem jeitinho, lá não tem o que se fazer. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então o que é eu me converter? É quando da minha boca para de sair tanto palavra de agradecimento como de maldição. Você vai saber que se converteu quando você aprender que não existe outro caminho a não ser o do Senhor. Se alguém te fizer um mal, ela vai pagar pelo mal que fez, mas não é você que precisa fazer. Se os outros conquistarem, tudo bem, o que é teu, o que é dos outros, dos outros. Você se satisfaz com as coisas que você tem, louvado seja o Senhor por isso. Sabe, você não gasta tempo cuidando, você gasta tempo ajudando. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. Pura. Tá? Então, se a sabedoria que eu tenho é de Deus, eu não penso mal sobre as coisas. Ela purifica o meu coração. A palavra de Deus, ela purifica os nossos pensamentos. A presença do Espírito Santo, ela purifica os nossos pensamentos. E é também pacífica, bondosa e amigável. Agora, o que será que é melhor a gente colocar dentro de uma casa? Duas pessoas com a sabedoria que é do céu, que ela é pura, que ela é pacífica, bondosa e amigável. Essas pessoas, elas vão se tornar amigas, elas vão fazer bondades umas às outras e vão pacificar. Ao invés de falar coisas para discutir, elas vão falar coisas para amenizar. Isso não é passar pano para as pessoas, mas é praticar aquilo que Deus ensina. Você trazer para o campo, onde não tire o conflito das coisas, não é que você está defendendo as pessoas, mas você está fazendo aquilo que Deus ensina. O que será que é melhor? Viver numa casa onde tem inveja, onde tem egoísmo, onde as pessoas mentem, elas enganam, ou viver numa casa onde é pacífica, bondosa e amigável? Então, começa nas escolhas. Você escolhe mal e depois reclama do que escolheu. Você não quer a consequência das suas próprias escolhas, depois quer jogar a culpa para alguém resolver. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações. Então olha como a sabedoria de Deus, ela modificou os meus pensamentos, ela modificou as minhas palavras, ela modificou a minha vida, a minha interação com outras pessoas. Então eu tenho uma colheita de boas ações. Existe pessoa boa sem Deus? Não. Existem pessoas que estão buscando seus próprios interesses e talvez ela possa te agradar para conseguir o que ela quer. E essa é a maior parte do que a gente vê na internet. Uma pessoa que vem, se propõe a ser alguém de Deus até conseguir o que quer. Que muitas vezes para um homem leva uma mulher para uma cama, aí ele vê que a mulher não sabe fazer o serviço direito e chuta a mulher para o lado. E a mulher, de repente, está procurando outra coisa, que é um provedor, um companheiro, alguém para pagar um restaurante. Eu estou simplificando, tá? Eu tô simplificando, tá? Tô só citando um exemplo. Tô dizendo que todo mundo seja assim não, tá? E nem tô julgando.
Só que na maior parte dos relacionamentos é só isso, é só cama. Acabou a cama, acabou. O cara já nem terminou, já começa a se sentir mal, já começa a se sentir sujo, um já começa a tratar mal o outro, aí vai conversar, um cobra alguma coisa, um cobra outra, bloqueia. E isso é diário, dia a dia, cada dia é uma pessoa nova, cada dia é uma conversa nova, cada dia é uma ilusão, é se apaixonar, é se iludir, ai, ninguém mais presta no mundo, e aí, é só isso, só isso. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Então a sabedoria não permita que eu fique fingindo e nem tratando os outros pelas aparências. Ah, eu trato melhor esse porque eu acho que ele pode me oferecer alguma coisa, mas se é uma pessoa que não tem nada a me oferecer, eu trato pior. Ah, se essa pessoa não tem interesse sexual, né? Ah, então, porque é isso. Ah, as pessoas não sabem se colocar no lugar delas. Não é uma questão da gente saber se colocar no lugar, porque na verdade, se um homem ele chega numa mulher, é sinal que de alguma forma ele entendeu que aquela mulher quer alguma coisa, seja por um olhar, seja por uma coisa. E aqui tem um ponto, eu sou uma pessoa que eu trato as pessoas com educação, eu converso, eu olho por quê? Porque eu olho todas as pessoas como pessoas que eu preciso evangelizar, que eu preciso testemunhar do amor de Deus. Isso não quer dizer que porque eu tô fazendo isso eu tô interessado na pessoa, ou que eu quero alguma coisa com a pessoa. A gente confunde muito educação, entendeu? Com vontade. Eu não tenho vontade. Porque eu não quero pessoas do mundo. Eu não quero uma pessoa que se interessa de mim pela minha aparência. Nem conhece, nunca ouviu minha voz, nem nada. Porque eu disse um bom dia. Como eu digo todos os dias, bom dia. Isso não quer dizer que eu quero a pessoa pra minha vida. Eu não tô aqui procurando relacionamentos. Eu tô aqui semeando o amor. Eu tô aqui desfazendo o mal que eu vivi. No passado, tudo bem, eu era desse jeito, mas hoje eu não sou mais. E eu não tô condenando essas pessoas, mas mostrando que um relacionamento desse vai te levar aonde? Não vai te levar a lugar nenhum. Agora você imagina, uma pessoa que ela se propõe, porque alguém tratou com educação, a querer algo a mais. Onde você acha que vai dar isso? Então nós temos que entender que não é porque uma pessoa curtiu outra foto que ela é uma boa pessoa. Aí você vai lá, ó o corpinho dela, ó a viagem, ó, bom de vida, ó o carro, ó não sei o que. Ah, eu acho que eu vou... Ah, é isso. A vida é isso. É mais uma cama, é mais um negócio. Depois não sabe por que bebe, por que não consegue dormir, por que tem dor de estômago, por que tem dor de cabeça, por que nada dá certo, por que chora, por que fica amargurado, por que precisa ficar desabafando. Cara, é o que a gente tem plantado. É o que a gente tem plantado. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, para mim poder colher algo bom, eu tenho que plantar algo bom. E tem que ser a paz. Como que eu posso plantar paz se eu não tenho paz para dentro de mim? Como se eu acho que toda oportunidade que eu tenho que procurar alguém, porque a tristeza que eu sinto é a falta de alguém, não a falta de Deus. E isso eu falo para vocês, nós temos que pregar a palavra para todas as pessoas. Se acontece isso, eu tenho oportunidade, eu já falo de Jesus para a pessoa. Porque eu não estou interessado em pessoas, eu estou interessado em servir a Deus. O meu objetivo é servir a Deus, não é buscar os meus interesses. Ah, mas então não vai se relacionar, então... Com pessoas que estão perdidas, não. O que você acha que você vai conseguir? Você acha que porque você tem Deus, você vai enfiar Deus na cabeça de outras pessoas? Não se ilude, isso não é possível. A salvação ela é individual. Cada pessoa tem o seu chamado, cada pessoa tem o seu propósito. Nós dois podemos sentar juntos numa mesa para abrir a palavra de Deus e Jesus sentar junto conosco. Mas os dois têm o mesmo objetivo, buscar a presença do Senhor. Senão não adianta. Sabe, o que você pode fazer numa casa onde você começou tudo errado? É começar a ouvir louvor, porque outra pessoa ela vai ouvir de tabela. É ouvir o devocional onde as pessoas possam ouvir também, é partilhar. Sabe, é assim que a gente começa a acolher aquilo. Você quer que o teu ambiente seja harmonizado, mas você não quer que Deus esteja lá? Não adianta ficar orando para Deus mudar as pessoas. Se eu tenho o poder que está em mim, através de Jesus Cristo, Jesus, por que ele conversava com as pessoas? Ele viajava, ele pregava, ele falava, para que as palavras dele pudessem estar nos pensamentos das outras pessoas. Então eu tenho a oportunidade de encontrar uma pessoa e falar algo que ela fique pensando e se sentindo mal, ou eu tenho a oportunidade de falar e ela se sinta bem. Só que tudo isso passa por um processo onde eu reconhecer que dentro de mim o que eu tinha era algo diabólico, era algo humano, que não vinha de Deus, que eu não tinha sabedoria, que eu não era inteligente e que eu estava enganando, que eu estava fingindo. E tá tudo bem.
Por quê? Porque nós temos esperança, nós temos um Salvador. Entende como Jesus, nesse contexto, ele passa a ser a única opção? Eu posso ir num psicólogo, eu posso ir num psiquiatra, eu posso tomar um remédio, eu posso ficar louco, eu posso ficar chapado, mas nada disso sai de mim. Só sai de mim se eu confessar os meus pecados e me arrepender e clamar a Jesus Cristo e orar e conversar e expor a minha maldade e buscar a sua presença e buscar a palavra de Deus e me tornar humilde para que eu possa servir o Senhor e através da sabedoria, que é a presença do Espírito Santo nos meus pensamentos, me comportar da forma que Deus diz. Aí as minhas relações elas vão ficar corretas. E é um período que a gente vai despertando e vai fazendo. E não é porque que uma pessoa ela tá dentro da igreja que ela passou por isso. Eu duvido que você chegar em alguém da igreja e falar isso que eu tô te falando se ela vai saber. Ela nem imagina, porque isso não é pregado dentro da igreja. Porque quem tá lá tá procurando prosperidade, tá ali procurando o alívio daquele instante, tá procurando vida nessa vida, não tá procurando salvação e nem ser melhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa examinar os teus sentimentos, ver se você não tem inveja, ver se você não é egoísta, se você não tem o espírito da contenda, e tudo bem, isso é um indicativo, estou precisando orar. É como se você tivesse comido mais e tivesse tido a consciência, eu comi demais, eu não posso mais comer, eu não posso mais falar, eu não posso mais fazer, eu não posso mais alimentar essa parte de mim, porque isso está me fazendo mal. Está me fazendo mal, e não é assim a nossa vida. Existe paz, existe amor e existe alegria ao lado do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.